Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram uns 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus continua nos instruindo sobre a presença do Senhor ressuscitado na sua igreja, presente no mundo. Os Atos dos Apóstolos nos apresenta, após Pentecostes, os apóstolos que continuam frequentando o templo. E cita que subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Esta hora, nós sabemos, se refere também ao momento em que Jesus partia deste mundo entregando a sua vida como grandíssimo gesto de amor para com o Pai e também para com toda a humanidade. Como Jesus cura um paralítico, assim Pedro cura um aleijado. O milagre acontece, nós sabemos, num lugar público, o templo.
o aleijado vivia da esmola, né? E sem outra esperança, é justamente da presença dos visitantes do templo que ele conseguia a sua sobrevivência, né? Então, esta situação é muito interessante porque, diante da expectativa que ao olhar e cruzar o olhar com Pedro e João, naturalmente o aleijado esperava obter uma ajuda material. Pedro, então, pobre materialmente, sem dúvida alguma, então professa que essa pobreza, justamente nessa pobreza é que ele se recorre a uma grande riqueza, que é a força do Senhor ressuscitado. E com esta invocação, então, se opera a cura daquele aleijado, que é agradecido, né? Sem nenhum receio, inclusive na igreja, no templo daquela época, né? Diz o texto, que acompanha junto a Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. É o resultado de uma fé que professa no poder do Senhor ressuscitado. E, sobretudo, a fé de Pedro e João, que contam com a presença do Senhor ressuscitado com eles. Esse mesmo Jesus faz um caminho de um modo todo particular com os discípulos de Emaús que nós vimos. O encontro com Jesus ressuscitado sempre transforma as pessoas, né? Os dois discípulos, imersos na tristeza, desencorajados, fazem um caminho cabisbaixo, mas, sobretudo, eles erraram porque abandonaram a comunidade. Não é porque se tem dificuldades, é que abandonando a comunidade que se encontra a solução. Então, a pergunta é: como podemos encontrar o Senhor ressuscitado? Então, de um modo todo particular, nós sabemos que Ele não nos abandona. Ele se aproxima de nós, né? Nem sempre o reconhecemos, a maneira pela qual Ele se utiliza para estar conosco. No entanto, quando Ele começa, como junto aos dois discípulos, né, a explicar as Escrituras, aos poucos, iluminando a vida de cada um deles, as dúvidas deles com a palavra de Deus, eles chegam então a compreender, sobretudo na fração do pão, a presença do Senhor ressuscitado. Naturalmente que um texto muito rico de catequese primitiva nos apresenta a centralidade, né, da palavra de Deus que, explicada, interiorizada e assumida, prepara para o encontro com o Senhor, que se faz presente na fração do pão. É uma alusão direta à Eucaristia que nós estamos celebrando neste momento, mas também a Eucaristia que toda vez que nós participamos, o Senhor de fato se faz presente entre nós. Não é afastando da comunidade por qualquer dificuldade que nós possamos encontrar nela, é que nós encontramos, né, uma solução. Pelo contrário, é estando na comunidade, ouvindo a palavra de Deus, na reflexão e na meditação conjunta, descobrindo a voz de Deus e a mensagem que Ele nos quer transmitir, e, sobretudo, na fraternidade, na fração do pão, nós podemos então encontrar as soluções para os problemas. Quer aqueles problemas pessoais, quer aqueles que possivelmente possamos ter na comunidade, né? Então, os discípulos passaram por esses três momentos, né? O afastar-se da comunidade, depois recusam as respostas de fé que procede, que a gente pode encontrar na comunidade, né? Sobretudo quando a palavra é proclamada. E, de um modo todo particular, também um terceiro momento de falha dos dois é que eles não suspeitaram das próprias ideias diante do acontecimento na vida de Jesus.
achavam que estavam bastante convictos, né, de que de fato tinha sido um fracasso e não ouviram outras vozes, porque eles mesmos citam que alguns afirmavam que Jesus estava vivo, que as mulheres tinham encontrado o túmulo vazio, que Jesus tinha aparecido a alguns apóstolos, né? Então, não é à toa que Jesus vai dizer, né, como vocês são tardos em acreditar. Porque tinham sinais, haviam pessoas que testemunhavam e eles não acreditaram. Mas foi justamente quando, né, ouvindo a palavra de Jesus, que explicava as Escrituras, e sobretudo no gesto de partir o pão, que não é outra coisa senão repartir a própria vida de fé, então os dois reconheceram. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, e o partir do pão abriu Jesus presente no meio deles. Que nós, então, aprendamos, né, dessa catequese primitiva, quando tivermos problema, aí que devemos permanecer na comunidade. Porque com os irmãos e irmãs na fé, podemos buscar o sentido que podemos encontrar nos acontecimentos que podem ocorrer na nossa vida particular e também na nossa vida comunitária. Que a força e a certeza, né, porque ressuscitado do Senhor na nossa vida e na nossa comunidade, renove em nós a garantia de que a nossa fé é autêntica na medida em que vivemos a nossa fé em Cristo ressuscitado e por isso presente entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E